Pessoal, bom dia. Bom, gente, vamos dar prosseguimento nesse fim de semana, falando sobre um tema que é tão importante, delicado, às vezes de difícil abordagem, principalmente no contexto evangélico. Bom, gente, eu queria compartilhar com vocês sobre uma temática que no título da palestra dessa manhã foi definida como sexualidade pós-cristã como retorno pagão. Sexualidade pós-cristã como retorno pagão. Gente, antes de nós lermos dois textos da Bíblia, eu queria só compartilhar que esse é parte, essa abordagem da sexualidade, da cultura contemporânea como um retorno pagão, é parte de um projeto mais amplo, que eu venho compartilhando muito com o Guilherme, que eu tenho tentado dar alguns passos iniciais de... Isso vai ficar muito claro à medida que eu caminhar, de uma reapropriação do tipo de atitude que a igreja primitiva teve diante de um contexto altamente hostil à fé cristã. Porque quando a gente fala de pós-cristã, a gente está falando de um contexto que crescentemente, no nosso momento histórico, se torna hostil aos princípios básicos da fé cristã. E a gente vai ver por que eu trabalho e tento retrabalhar essa categoria de paganismo, que é uma palavra que a gente hoje pouco utiliza, às vezes a gente acha, principalmente no contexto politicamente correto, falar sobre paganismo é algo parece ser muito ofensivo àqueles que não são cristãos, mas eu creio que é uma categoria que pode enriquecer muito a nossa análise e a nossa inserção no contexto em que Deus nos chamou para servi-lo, que é o contexto atual. Então, gente, eu queria ler dois textos que vão ser base nessa reflexão, que vão orientar a nossa direção. O primeiro está em Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Gente, esses dois trechos aqui são trechos muito apreciados no Labri, tá? Então, em muitas aulas e contextos que a gente ensina no Labri, a gente usa muito esses dois textos que eu vou utilizar aqui essa manhã e vou dar uma aplicação para essa temática específica, da sexualidade contemporânea e o retorno de práticas que a gente pode dizer que relembram o paganismo antigo. Então, gente, Romanos 1, versículos 18 a 25, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, gente, esse é o primeiro texto, eu vou comentar um pouquinho antes de entrar no conteúdo da palestra. Agora a gente vai para Colossenses, capítulo 1. A gente falei do versículo 13 ao 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que Paulo está falando de Cristo, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Bom, vamos fazer mais uma oração, pedir para Deus nos iluminar e nos abençoar nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Deus, e diante desta temática que é tão importante para a nossa vivência e compreensão da fé,
Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Deus, por meio daquilo que será compartilhado, que o Senhor, pelo Teu Espírito, ilumine o coração de cada um. Deus, para que nós sejamos edificados nesta manhã e saibamos, Deus, a Tua vontade em relação a um tópico, Deus, que toca a vida de cada um que está aqui. Deus, nos dá a Tua graça e que tudo seja para a glória do Senhor. Amém. Bom, gente, esses dois textos, só como introdução, né, à medida que a gente caminhar, eu vou voltar nas temáticas. O primeiro é talvez a melhor introdução à necessidade do Evangelho que Paulo insere nesse contexto de Romanos, né? Romanos capítulo 1 a 8, é tido por muitos como a melhor apresentação do Evangelho, né? Inclusive o Francis Schaeffer tem um livro que é sobre a obra consumada de Cristo, que é exatamente sobre Romanos 1 a Romanos 8. Então Paulo ali está escrevendo para uma igreja num contexto romano, né? Um contexto paganizado nas suas práticas culturais e organização de vida. E Paulo ele dá como se fosse uma introdução sobre a necessidade do Evangelho, ou seja, por que o Evangelho é necessário? Por que esse Evangelho que eu fui chamado por Cristo a anunciar é necessário para todas as pessoas? Gente, Paulo desenvolve algumas temáticas aqui que são riquíssimas, né? Então, por exemplo, ele desenvolve uma temática de que a relação de Deus com a criação e com a criatura é de ira. Por quê? E Paulo explica, né, esse porquê da ira. Porque o conhecimento de Deus é patente a todas as suas criaturas, né, os homens. E Paulo fala que por isso eles são indesculpáveis. Então veja bem, gente, Paulo não está falando aqui do conhecimento de Cristo Jesus, né, que encarnou-se em um contexto específico da história. Mas Paulo fala que o conhecimento de um Deus criador que transcende a criação é patente a todas as criaturas. E Paulo fala do seu eterno poder e da sua divindade. Ou seja, a noção de que na criação existe um conhecimento sobre a existência de um Deus que não está na própria criação é patente a todos os homens. E Paulo segue então dizendo que há uma dinâmica interna em cada ser humano e que é a causa da ira de Deus. E o que Paulo diz? Que, sabendo desta realidade, os seres humanos transformam a verdade de Deus em mentira, obscurecendo-lhes a mente por meio de um coração insensato. Então, Paulo faz essa relação de como que um coração incrédulo faz com que surja na mente dos seres humanos outros tipos de convicções que, vamos dizer, elas ocultam do horizonte da vida das pessoas a existência de um Deus criador a quem todas as criaturas devem prestar contas, devem se relacionar. Agora, interessante, Paulo, então, ele diz que essa dinâmica que ocorre no ser humano é uma dinâmica de idolatria. Gente, o conceito de idolatria para Paulo é fundamental, porque Paulo ele diz claramente, olha, no momento em que eles suprimem esse conhecimento do Deus Criador, eles deixam de adorar algo? Paulo está dizendo, não, eles deixam de adorar o Deus Criador e passam a adorar a criatura. Gente, um parêntese aqui importante. O pecado mais condenado por todas as Escrituras é o pecado da idolatria. O primeiro dos 10 mandamentos é um mandamento claramente contra, né? Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Ou seja, a afirmação de que existe um só Deus, criador de todas as coisas, e que a plenitude humana ela ocorre nessa relação, ela é tida por Paulo como fundamental. Gente, nessa antropologia cristã que Paulo introduz, o ser humano é um ser, por excelência, né? Um ser que adora. Isso é uma coisa muito interessante. O ser humano é, por excelência, um ser religioso. E o que Paulo diz é exatamente isso, que à medida que o homem tira do seu horizonte a visão do Criador que transcende a criação, ele imediatamente se corrompe e começa a adorar a criatura. Mas algo interessante que Paulo diz é que nesse momento em que a idolatria ocorre, que existe uma redireção da direção religiosa do coração do Criador para a criatura, ocorre um processo de quê? De corrupção da imagem de Deus no homem. E Paulo vai dar o exemplo aqui que o efeito imediato disso, quando o homem passa a trocar o Criador bendito eternamente pela criatura, é que o homem se corrompe e começa a desonrar os seus corpos, e Deus os entrega às suas paixões. Então, gente, essa dinâmica que Paulo introduz, ela tem pontos assim, fundamentais para todo o nosso entendimento da humanidade e das suas dinâmicas na cultura, dos processos de idolatria, e a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas o que é importante aqui a gente perceber é isso, de que a dinâmica humana de rejeição do conhecimento de Deus, Criador de todas as coisas, não é, gente, a descrença em tudo mais, mas é o quê? A crença em ídolos. E o processo de idolatria tido na Bíblia, ele
provoca no ser humano a desumanização, ou seja, a redução daquilo que Deus tinha para o homem. Por isso, Paulo diz que eles se corrompem, eles se tornam menos humanos quando eles tiram o seu olhar e a sua relação fundamental do Deus Criador. Gente, o segundo texto, e esse primeiro vai ficar mais claro à medida que a gente caminhar, é Paulo lidando também com o contexto da igreja cristã primitiva, onde vários tipos de ensinamentos estavam tentando corromper o coração daquela igreja em Colossos contra a soberania de Cristo e a centralidade de Cristo na fé cristã, né, na fé e na prática dos cristãos primitivos ali. Então, gente, Paulo vai tratar em Colossenses dos judaizantes que tentavam reintroduzir práticas, né, de guardar dias da lei judaica no contexto da igreja. Paulo vai lidar com uma espiritualidade que enfatizava que o cristão espiritual tinha que ter experiências místicas, né, de visão de anjos, e Paulo fala em falar que isso é, na verdade, isso aí é carnalidade, que as pessoas que se acham mais espirituais, por terem essa experiência, eles são, na verdade, carnais, e que esse tipo de espiritualidade não tem nada e nenhuma efetividade contra a corrupção humana e a sensualidade do coração. E Paulo, então, no capítulo 1, ele faz esse grande hino de adoração e de entronização de Cristo como o princípio e o fim de tudo na fé cristã. Ou seja, esse evangelho que eu trouxe para vocês não foi só para vocês serem salvos nas suas almas e depois vocês se afastarem da centralidade de Cristo, não. Vocês vão ter que agora viver a vida com Cristo no centro de todas as coisas. E Paulo fala uma palavra aqui muito importante, que em Cristo Jesus está o quê? A plenitude. Ou seja, aquilo que a vida pode dar de mais pleno está em Cristo Jesus. E se vocês se afastarem dessa plenitude em Cristo Jesus, vocês vão se tornar menos plenos, vocês vão se desviar daquilo que Deus colocou. Então, gente, a gente tem aqui dois elementos importantes para aquilo que a gente vai ver hoje, né? Que é uma afirmação de que, quando os seres humanos se afastam de Deus, eles se tornam menos humanos e se corrompem nas suas idolatrias, e de que a vida plena ela está em Cristo Jesus. Ou seja, a plenitude do que o homem pode ter em toda a manifestação de Deus na criação é você crescer no conhecimento, crescer na maturidade dessa centralidade de Cristo e desse senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Que Paulo faz questão de afirmar isso. Olha, meu amigo, a obra de Deus em Cristo na cruz é a de reconciliação de todas as coisas. Deus não está aqui salvando a alma para destruir a criação. Deus está reconciliando com Ele mesmo todas as coisas por meio da cruz de Cristo e dessa obra da cruz. Bom, gente, diante desse contexto básico, né, de fundamentação aqui bíblica, eu quero introduzir um primeiro ponto. Gente, um primeiro ponto importante para a gente entender e compreender é de que, no atual momento e na conjuntura da nossa cultura ocidental, a gente enfrenta o que a gente pode chamar de uma fase em que nós entramos, né, e já começamos a ver os frutos de uma era pós-cristã. Então, gente, muitos autores lidam com essa categoria, né, de que haveria um consenso cristão no Ocidente, há alguns séculos, né, e por milênios, havia um consenso no Ocidente de que os valores cristãos eram fundamentais para a vida ocidental e de que, de um tempo bem curto em diante, né, talvez um século e meio adiante, você tem um processo de abandono crescente daqueles valores que fundamentaram muito da nossa civilização ocidental, né, juntamente com a cultura grega e a tradição judaico-cristã, são as duas culturas responsáveis por muito daquilo que a gente chama de civilização ocidental. Gente, um livro que trata sobre isso de uma forma magistral, né, que tem sido e se tornado uma referência no assunto, é Uma Era Secular, do Charles Taylor. Então, gente, o Charles Taylor é um filósofo canadense, cristão, católico, e ele faz a seguinte pergunta, e é muito interessante que todo o projeto intelectual dele para essa grande obra é justamente isso que a gente vai lidar aqui, mas a ênfase que eu vou dar é outra. Mas na introdução do livro dele, Uma Era Secular, que está disponível já em português, foi o pessoal lá da Unicinos que traduziu, lá de Porto Alegre, né, o São Leopoldo, eles dizem o seguinte, Charles Taylor faz a seguinte pergunta, e isso é o que orienta todo o seu projeto. Por que, por volta do século XIV e XV no Ocidente, até mesmo XVI, era quase impensável que alguém testificasse que não acreditava nos princípios básicos da fé cristã? Ou seja, por que há 4 séculos atrás, no contexto cultural ocidental, era impensável alguém ignorar os princípios básicos da fé cristã? Ou seja, você ser um ateu, um secular naquela época era algo impensável, né? Você tinha outras ideologias e propostas, mas havia um consenso claramente cristão no Ocidente
aquilo que o Charles Taylor denomina de o mundo ocidental do Atlântico Norte, né? Ele faz essa demarcação aqui na análise dele. E por que agora, na virada do século XX para o XXI, houve uma inversão? E as pessoas que se afirmam acreditar nos valores básicos da fé cristã são tidas como pessoas estranhas ao fluxo cultural e aquilo que a cultura tem por correto. Ou seja, nas maiores instituições, diante dos formadores de opinião e os formadores da cultura ocidental, hoje, você se declarar alguém que crê em tudo aquilo que a fé cristã diz na sua forma ortodoxa é algo quase impensável. Você se torna um estranho, né, nesse contexto. Então, Charles Taylor desenvolve todas as teses dele em cima dessa realidade. Por isso, o livro se chama Uma Era Secular, de que existe crescentemente no Ocidente um abandono dos princípios básicos da fé cristã e uma adoção de outras visões de mundo não cristãs, ao ponto de que a fé cristã se torna estranha na cultura. Então, gente, fica aí uma dica, quem quiser ler esse livro, se aprofundar, tem sido referência assim, em várias instituições para entender o processo de secularização. Mas a tese que ele defende, né, e aqui eu vou trazer alguns pontos, coloca alguns desafios para nós pensarmos, né? Então, gente, o primeiro ponto é de que existe, de fato, um afastamento crescente na nossa cultura dos princípios básicos da fé cristã que orientaram o Ocidente por séculos. Então, alguns exemplos, né? No campo da arte, tem um livro do Hans Huckmacher, que é um clássico assim, na análise da arte contemporânea, ou arte moderna, que ele chama, né? Que deve ser lançado, se Deus quiser, até o mês de setembro pela Ultimato, né? Ele já está traduzido, a Ultimato já colocou na agenda para lançamento, que se chama Arte Moderna e Morte de uma Cultura. A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Esse livro foi tão influente que ele ganhou, em 1971, na Inglaterra, um prêmio de melhor livro do ano pelo jornal The Observer, que era um dos mais respeitados na época, e vários não cristãos reconheceram o mérito do argumento do Huckmacher, que basicamente foi o seguinte, que a arte moderna, ela carrega em si não somente um novo estilo de expressão estética, mas é o reflexo de um abandono de toda uma cultura que era basicamente cristã e a sua expressão em uma nova forma de enxergar o mundo. Então, dentre as coisas que o Huckmacher diz, e são muito polêmicas, principalmente para quem estuda arte hoje, né, porque geralmente quem estuda arte hoje é inserido no contexto de teorias de arte contemporânea, né? Mas o Huckmacher ele dá meio que um passo atrás e ele vai dizer o seguinte, olha, várias expressões, por exemplo, o excesso de uso da abstração na arte. Então, a arte abstrata ela tomou um lugar quase central na arte contemporânea, né? Se você vai no Museu do Inhotim, né, na Grande BH, que hoje é uma grande expressão de arte contemporânea, você vai ver que em todas as instalações ou obras de arte expostas, a abstração é quase que a regra. Ou a arte conceitual, a arte que, veja bem, se torna extremamente difícil para quem está visitando esses museus ter um tipo de diálogo e ela comunicar algum conteúdo para a vida das pessoas, como a arte antiga tinha, né? Com temas específicos, a arte tinha grandes metáforas que comunicavam expressões de vida, né? Você pega a grande arte da Renascença, o Barroco do Norte, né? Dos países reformados, que era uma arte que comunicava uma visão riquíssima de vida, uma apreciação pela realidade criada, e a arte moderna ela tem uma tendência de se focar totalmente na subjetividade do artista, que tem muito a ver com aquilo que o Guilherme falou ontem, né? É uma transferência da realidade que Deus criou para a realidade interna do sujeito, né? Uma abstração excessiva, um subjetivismo, e isso tem expressão em vários campos da arte, né? O dadaísmo de Duchamp, o próprio Picasso era alguém que afirmava isso, né? De que muitas das obras de arte que ele fazia eram fragmentadas porque ele via que o ser humano é fragmentado e que não existe beleza e completude no ser humano ao ponto de que ele pudesse pintar uma arte como os antigos faziam. Ou seja, o estilo da arte moderna acompanha uma mudança cultural de abandono de uma visão de mundo que era profundamente cristã. Isso, gente, pode ser verificado em vários contextos, né? A arte contemporânea tem muito esse tipo de percepção da vida, de que tudo é acaso, ou de que não existe sentido na realidade. Por exemplo, né, o Franz Marc, que é um artista, que ele pintava objetos normais da criação, pessoas, famílias, eventos do cotidiano, e ele passou para a abstração, e a tese dele foi justamente essa. Ele falou, olha, não existe sentido na realidade externa. Então eu já não sinto inspiração em pintar pessoas, paisagens, porque eu já não vejo beleza, sentido, ordem no mundo. E que por isso ele se aproximou mais da abstração. Então, gente, não é que o Huckmacher critica a arte abstrata ao ponto de toda a arte abstrata seria um reflexo disso.
Mas o que ele critica é um excesso de abstração nas artes. A arte contemporânea ela comunica muito menos sobre uma percepção da realidade que era plena de sentido do que a arte dos antigos ou antes do movimento dessa girada para a arte contemporânea. Gente, o campo da política também. Um outro campo onde a gente vê um abandono de princípios cristãos e a adoção na área da política de princípios assim que são totalmente externos a uma visão cristã de relação de poder. Né? Porque numa visão cristã, por exemplo, uma obra clássica nessa área de pensamento político é de Samuel Rutherford, que era um presbiteriano escocês, que escreveu um livro chamado Lex Rex. E a tese básica, né, desse político escocês era de que a justiça que procede de Deus é a fonte e a base das democracias. Ou seja, toda organização política, o horizonte final dela é a aplicação em situações práticas de grupos humanos de princípios de justiça que procedem de Deus. E por isso, né, o governante, por isso o título dessa obra dele é que o governante ou o rei, ele está abaixo da lei. E foi a base das democracias constitucionais modernas. Né? Você pega todos os países que passaram pela reforma protestante nesse período, desenvolveram formas democráticas de governo, que é bem diferente da democracia grega. Né? Bem diferente. São democracias constitucionais, direitos iguais. A tendência, né, da democracia moderna teve muita influência cristã nesse sentido. E que foi a aplicação muito da teologia cristã ao campo político. Né? Então, várias pessoas pesquisam isso e hoje chegam a essa conclusão de que existe uma ideia de justiça que deve pautar as relações políticas e que a finalidade da política é a aplicação de justiça pública. Gente, uma visão contemporânea de política, que é muito afirmada, por exemplo, na área de ciência política hoje, o texto básico da ciência política é O Príncipe de Maquiavel. E para quem começa a aprofundar no pensamento de Maquiavel, você vê que é um retorno ao paganismo assim, de forma direta. Né? Maquiavel baseia toda a sua ideia política de que o bom político é aquele que, em face à fortuna, né, ou ao acaso que o atinge, ele tem a virtude, que não é a virtude cristã, né? Esse político tem a capacidade ou jogo de cintura de se manter no poder. Ou seja, o segredo da política é se manter ou manter um projeto de poder por um longo período de tempo. Gente, hoje é praticamente a visão que reina na política. Né? Hoje, quem lida com política, eu conheço muita gente que fala assim, Rodolfo, está quase impossível você querer promover justiça, porque tudo é aliança e jogo de poder para você ter um espaço ali dentro. E por isso, no Brasil, hoje, se fala da necessidade de uma reforma política. Porque a impressão que a gente tem é, não adianta votar bem. O cara que é justo e que tem um grande ideal, quando ele chega lá dentro, parece que o sistema já está tão dominado por essa visão altamente secularizada de política, onde o ideal de justiça se perde por trás de todas essas relações de jogo de poder e alianças conchavos, que a política se tornou simplesmente disputa de poder. Gente, isso é traduzido para a sociedade em vários campos, né? Hoje você vai em qualquer livraria grande de shopping center, você vai ver que os livrinhos ali, igual loja de padaria tem as balinhas, né? Aquela coisinha simples para você levar para casa, geralmente nas livrarias tem a Arte da Guerra e o Príncipe de Maquiavel, a preços módicos. Ou seja, o que está disciplinando e educando as pessoas em termos de pensamento político hoje é um pensamento pós-cristão nesse sentido, né? E há um retorno a essas ideias pagãs de política, que tem muito a ver com o pensamento de Nietzsche, né? O pessoal que vê as relações humanas como vontade de poder, e toda essa expressão, vou voltar nisso mais tarde. Gente, a ciência também expressa isso, né? Então, a ciência, que era um campo que foi fundado... Gente, a revolução científica moderna ela foi basicamente cristã. Basicamente cristã. Então, a gente tem um exemplo, né? A Academia Real de Ciência Britânica, que foi fundada anteriormente à Revolução Industrial e está por trás de muitos dos avanços que a Revolução Industrial trouxe. Tem um autor holandês que é o Huygens. Ele tem um livro sobre Ele tem um livro sobre o surgimento, né, da ciência moderna e a sua relação com a religião. É um historiador holandês e ele dá dados assim muito claros, né, que mais de 90% dos fundadores da Academia Real de Ciências Britânica, que foi a academia que depois originou várias outras academias pelo mundo, na França, depois nos Estados Unidos, e enfim, mais de 90% eram cristãos praticantes. Mais de 60% deles eram puritanos. Ou seja, gente, puritano era um crente bem... Hoje a gente diz que cara ali é crente mesmo. Né? Então, entre os nomes, gente, dos puritanos que fundaram essas academias, a gente tem Robert Boyle, né, que é praticamente o fundador de toda a prática da ciência
da química e da biologia. A gente tem Isaac Newton, que tinha lá as suas paixões por um misticismo meio estranho, mas que, de certa forma, tinha uma visão bem cristã da realidade, né? Então, toda a intenção desses cientistas era descobrir, por meio da ciência, as leis que Deus colocou no mundo. Ou seja, o que inspirava a prática e a produção dessa ciência era uma visão cristã que pautava isso. E, por isso, hoje, muitos pesquisadores sabem o porquê que a revolução científica moderna surgiu na Europa cristã, e não na Índia hindu, e não na China, né, confucionista. É porque a visão de mundo que pautava as relações na cultura era profundamente cristã. Gente, isso o Schaeffer chama de ciência moderna, né? E depois o Schaeffer vai falar o seguinte, olha, mas o humanismo secularista, ele trouxe para o campo da ciência o que ele chama de moderna ciência moderna, que seria o quê? Aquela ciência que começou aberta para a realidade de Deus e inspirada pela busca do conhecimento por causa de Deus, ela se tornou completamente fechada com o passar do tempo e a influência do humanismo à experiência ou à presença da fé no campo de produção científica, de pesquisa. Gente, e essa é a realidade que a gente encontra em todo o nosso sistema de ensino, educação, ensino superior, pesquisa, que é esse mito de que existe uma racionalidade neutra e que fé e religião deviam ser totalmente separadas dessa realidade. Ou seja, há uma demarcação muito clara no campo da ciência para que a fé cristã não tenha relação com produção de teorias, produção de projetos de pesquisa, implementação de descobertas no campo da cultura, da política, enfim. Então, o positivismo, por exemplo, é um grande exemplo histórico, né, desse tipo de demarcação que tenta empurrar para fora da cultura os elementos cristãos. Bom, gente, eu poderia aqui dar vários exemplos, né? Mas o que a gente percebe hoje é, se há séculos atrás os cristãos eram responsáveis por direcionar a cultura em vários dos seus campos, eu poderia falar da arte, eu poderia falar da economia, vários outros campos naquele período, né? Hoje em dia essa já não é mais uma realidade. E é impressionante, se a gente olha os dados, né, esses dias, por exemplo, eu peguei dados sobre a presença da religião nos Estados Unidos. Gente, hoje aqueles que puxam o carro da história nos Estados Unidos são basicamente uma elite secularista, né? Em todos os campos, na arte, na cultura, na mídia, existe uma presença secular muito grande. Aí você vai para os dados e olha assim, olha, gente, qual é a porcentagem de cristãos nos estados norte-americanos? Eu fiquei impressionado, porque em muitos, a grande maioria ainda se diz cristã. Mas veja bem, o fato de alguém se identificar como cristão não modifica em nada o que aquela cultura está produzindo nos seus artefatos, né? Nos seus filmes, nas suas músicas, nos seus livros, suas teorias, em todos os campos da vida, forma de educar, forma de produzir política pública e aí por diante. Então, gente, o que a gente tem é um afastamento crescente no Ocidente dessa influência cristã e a inauguração, né, principalmente com o surgimento e a virada do século XX, daquilo que a gente chama de uma era pós-cristã, que está ganhando muita força nas últimas décadas. O próprio movimento fundamentalista que surgiu nos Estados Unidos é uma resposta a isso, né? Historiadores cristãos como George Marsden, o próprio filósofo Nicholas Wolterstorff, que é um filósofo cristão, eles colocam uma tese muito interessante de que o secularismo e toda a influência não cristã foi tão dominante no meio acadêmico na virada do século XIX para o XX, que a igreja simplesmente teve que se retrair, porque ela não tinha respostas à altura do desafio, e ela assumiu uma postura muito pessimista em relação à cultura. E eles chamam isso de a grande reversão. Então, por exemplo, a Universidade de Harvard foi fundada por cristãos congregacionalistas para formar cristãos que iriam conduzir a sociedade a partir daquele instrumento, né, de formação educacional. A Universidade de Princeton foi formada por presbiterianos, né, naquele contexto norte-americano. A gente tem Yale, vários exemplos de grandes universidades que eram instrumentos que a Igreja de Cristo tinha para formar pessoas para conduzir a cultura e a nação. E, de repente, na virada do século XX, a gente tem a total secularização desses postos de formação cristã e o surgimento de um movimento como fundamentalista que começou a enfatizar o quê? De que a guerra cultural ela está perdida, né? A guerra cultural aqui entre aspas, que a presença cristã na cultura está sendo totalmente perdida pelo secularismo e que, então, o cristão devia só focalizar em missões e uma mensagem de salvação, né, da alma e discipulado na igreja local. E toda a presença cristã na cultura passou a ser reduzida, crescentemente reduzida, até o ponto que a gente tem hoje o início, talvez pela primeira vez,
de atitudes agressivas de forma pública contra a presença cristã na sociedade. Então, a gente começa a ver algo, né, no nosso contexto que não existiu por séculos, né? Então, por exemplo, as manifestações aqui no Brasil, né, contra a fé cristã, os valores cristãos, gente falando no Congresso, né, que se for preciso pegar em armas para você combater os cristãos, isso vai ser feito. Então, o discurso de agressividade já toma um tom na esfera pública que chega a assustar aqueles que compartilham da fé cristã. Bom, gente, toda essa desconstrução dos ideais cristãos tem reflexos na sexualidade, né? Então, para talvez você que não estava aqui na sexta-feira, eu mostrei aqui como que pesquisas recentes sobre a estrutura da família e a prática da sexualidade no universo não cristão chegam a espantar, né? E pesquisas até mesmo feitas por não cristãos chamam assim de que existe uma grande disfunção sexual na cultura contemporânea. Bom, gente, eu citei uma pesquisa realizada pela Tendências Digitales, né, que foi em 11 países da América Latina, apontou o seguinte, que o Brasil apresenta, dentre esses países, né, em todos os países o índice foi muito alto, o maior índice de infidelidade e disfunção sexual. Entre os homens, o percentual daqueles que dizem já ter traído pelo menos uma vez na vida chega a 70%. Então, gente, 70% dos homens, numa pesquisa feita nesse ano, disseram e responderam que já cometeram infidelidade conjugal pelo menos uma vez. Gente, é muita gente, não é? É muita gente. Entre as mulheres, o número é de 56,4%. Apenas 36% dos brasileiros disseram nunca ter traído um parceiro. Então, aqui são números fortes, né, para a gente começar a se perguntar o que tem acontecido com esse enfraquecimento da influência cristã e o reflexo disso em estruturas, gente, que são fortemente cristãs, tá? O conceito de monogamia, a sacralidade do casamento, a ideia de pacto, de aliança, de casamento por toda a vida, isso foi introduzido pela fé cristã no Ocidente. Então, o que a gente tem visto é grandes avanços que a fé cristã e a tradição judaico-cristã trouxe para o Ocidente, eles estão sendo erodidos em um curto espaço de tempo, né? Então, instituições tão milenares como a família já têm sido ridicularizadas. O Guilherme, ontem, a palestra dele à noite foi basicamente sobre isso. Então, a gente tem visto, né, essa redefinição do conceito de família. A gente teve o exemplo do STF no Brasil, né, que redefiniu o conceito de família para uma união estável entre um homem e uma mulher, para uma união estável entre pessoas que têm afeto mútuo, né, aquela questão do direito afetivo que o Guilherme colocou. Gente, a votação foi majoritária no Supremo Tribunal Federal. Várias pessoas dizem, né, e disseram na mídia que é uma emancipação do judiciário brasileiro de tradições religiosas que ainda estão aí atrapalhando a independência do judiciário. O mesmo tipo de discurso foi feito quando o aborto de anencéfalos foi aprovado, né? O César Peluso fez um discurso de 40 minutos que eu até postei na rede social, que foi fantástico, né? Como que ele falou, olha, isso aqui é um grande erro que a gente está cometendo. A gente está abrindo um precedente que não vai ter limites de você tentar parar isso lá na frente, né? E, basicamente, o que a mídia soltou nos outros dias, em vários veículos de comunicação, foi que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está se emancipando de visões religiosas, conservadoras, que ainda estão emaranhadas no nosso judiciário, né? Então, gente, existe claramente um discurso de que o processo tem que avançar, né? O processo de secularização tem que avançar, os princípios cristãos que ainda estão no nosso meio, eles têm que ser finalmente retirados da sociedade para que a gente tenha finalmente um Estado laico, né? Que o pessoal não entende o conceito de laico, isso muitos cristãos também não. Então, gente, direitos afetivos, redefinição do conceito de família, aprovação de leis pró-aborto, articulação de grupos de pedófilos, né? Tem crescido muito no Ocidente. Há um mês atrás foi aprovado na Holanda a aceitação do registro de uma associação de pedófilos. Não sei se vocês acompanharam isso. Então, gente, eles aceitaram, no contexto holandês, a articulação política de um grupo que quer trazer para a sociedade a pedofilia como uma prática aceitável, né? Então, assim, é um caminho que está surgindo. Um outro grupo também na Holanda, gente, a Holanda tem muita coisa de boa e de ruim ao mesmo tempo, né? É o ápice do liberalismo e muita articulação cristã interessante. Mas também na Holanda, um outro grupo defendeu e passou a defender o infanticídio, de forma pública, cientistas. E o argumento básico deles é: olha, quem disse que é no nascimento do bebê que se forma uma pessoa? E a teoria deles é de que a personalidade se forma principalmente com o início da linguagem, né? Que a pessoa se torna autoconsciente, que é ali que a pessoa se origina.
E que seria um grande avanço para a sociedade você começar a permitir que bebês, até que eles falem, eles possam ser mortos pelos pais. Porque ainda não são pessoas, e você evita aquilo que o aborto tem, né, intrauterino, que é a falta de conhecimento das complexidades das doenças, o potencial de doenças que o bebê pode ter. Então, infanticídio seria um negócio muito bom para a sociedade. Então, gente, coisas desse tipo estão sendo propostas, né? E, de novo, isso tudo reflete um abandono crescente dessa visão cristã que informou o Ocidente por séculos, né? Então, a descriminalização do estupro, o Guilherme citou aqui ontem, né, como que cientistas, a elite científica que tem uma visão evolucionista, sem a ideia de um criador que orienta qualquer processo evolutivo, o pessoal chega de forma assim, conclusões lógicas da visão de mundo deles, de que o estupro, se o homem for considerado um animal, como os outros, com instintos biológicos, mais evoluído, mas basicamente um animal, de que o estupro não deveria ser tratado como crime. Então, propostas para você descriminalizar o estupro no nível das leis e da legislação. Então, gente, isso aqui é só assim, é um apontamento daquilo que a gente vai tender a enfrentar daqui em diante, né? E por isso que eu estou dando esse cenário bem alarmante, né? Para a gente saber o quê? Que é um grande desafio que a gente tem adiante de nós. Algumas categorias inquestionáveis até então, elas já estão sendo relativizadas e um desafio se coloca à frente. Gente, não bastasse esses dados que eu dei, no próprio contexto cristão, existem reflexos na sexualidade cristã desse tipo de atitude do entorno, né, ou da cultura. Porque a gente tem que lembrar, né, gente? A gente habita a cultura. A cultura é algo que a gente vai ter que se relacionar de forma inescapável. Não é como cristão formar um gueto onde ele não seja influenciado por esses contextos. A questão é como a igreja se posiciona contra isso. Então, os dados que eu disse aqui também na sexta-feira, que são menos alarmantes do que o contexto não cristão, né, mas a infidelidade entre cristãos, numa pesquisa feita no ano de 2011, foi de que entre os homens 24% confessam trair o cônjuge e entre as mulheres 12%. Sexo antes do casamento, um dado que eu achei muito forte, né, expressivo, 56% dos cristãos evangélicos responderam dizendo que a prática de sexo antes do casamento é algo comum na sua forma de vida cristã, né? Consumo habitual de pornografia, 32%. Né? Ou seja, existe um reflexo na comunidade cristã desse tipo de tendência que a cultura coloca na área também da sexualidade. Gente, diante disso, nesse cenário meio escuro que eu coloquei diante de vocês aqui, uma necessidade, e aqui eu já entro na proposta mais positiva dessa palestra, de nós termos e formarmos categorias de entendimento da relação da igreja cristã, do universo cristão, da comunidade cristã, com este contexto que se torna crescentemente hostil à fé cristã. Porque somente a partir do desenvolvimento de categorias que informam realmente o que está acontecendo, a gente vai poder se posicionar de forma mais sábia, de forma mais firme. A gente vai poder realmente identificar onde estão os perigos, quais são os nossos verdadeiros inimigos, né? Então, gente, é dentro desse contexto de dar nomes apropriados às coisas, né? Esses dias a gente tem falado muito sobre isso, como é necessário o cristão começar a nomear as coisas de forma correta, né? Para a gente não se equivocar na análise e na prática da realidade ao nosso entorno. Então, gente, diante disso, a proposta que eu tenho para compartilhar nessa manhã, eu vou trazer algumas implicações disso, é de que uma categoria importante de nós retomarmos é a categoria de que a igreja continua e crescentemente vai enfrentar no seu contexto cultural aquilo que os cristãos por toda a história denominaram de o paganismo. O paganismo. Então, gente, quando a igreja cristã se originou, a categoria que os cristãos conseguiram articular, que mais representava todo o universo hostil ao seu redor, foi aquela que hoje a gente conhece como o paganismo. Então existia a Igreja de Cristo, a cristandade, e existia o contexto pagão. E pode soar muito estranho nesse princípio, mas por que eu tento retomar um pouco dessa categoria? Porque o contexto que a gente vai enfrentar daqui em diante, já começa a enfrentar, é muito parecido com o contexto que os cristãos primitivos enfrentaram. De um pluralismo muito grande. Gente, quando a gente começa a estudar as centenas de escolas filosóficas, religiosas que existiam no mundo romano, quando a igreja surgiu, a gente começa a falar, gente, o povo lá não era brincadeira não, viu?
Porque os cristãos surgiram em um contexto de pluralismo que hoje a gente ainda não tem a diversidade do que eles tinham de expressões culturais, religiosas, escolas filosóficas. Todo o universo do Império Romano era um universo carregado de pluralismos, né? E a igreja, naquele contexto, ela foi fiel e, naquele contexto, ela conseguiu se desvencilhar, né, de todas as armadilhas do paganismo. Claro, ela foi influenciada de alguma forma, de uma ou outra forma, mas a igreja cristã conseguiu progredir, conseguiu influenciar uma cultura que era abertamente hostil. E por que essa categoria é importante para nós hoje? Porque muito da análise que nós, como cristãos, fazemos do nosso contexto, né, até mesmo no contexto de Labri, tudo, a gente usa categorias que são comuns entre cristãos e não cristãos. Vou dar um exemplo. A gente usa muito a categoria da modernidade, por exemplo, que a modernidade trouxe muitos desafios à fé. Então, aquelas categorias básicas que a modernidade explica, né? Você tem uma antropologia altamente racionalista, né? O lugar da razão humana altamente enfatizado, a ciência como método de alcance da verdade, a ideia de progresso indefinido do ser humano. Então, essas são características da modernidade, né? Básicas. Claro que a modernidade é muito mais do que isso. Mas depois a gente usa muito a categoria da pós-modernidade e os desafios à fé cristã. Então, a pós-modernidade ela enfatiza mais a relação do homem com a linguagem, com contextos culturais distintos, de que o homem não é esse ser racional, como a gente pensava, de que a ciência é limitada no seu alcance para a explicação do mundo, né, que você tem que enfatizar a tolerância e o diálogo. São categorias que a gente chama de categorias pós-modernas. Agora, gente, por mais que o cristão se beneficie de utilizar essas categorias, o ponto que eu estou colocando aqui é que a categoria de entender o universo fora do contexto da igreja cristã, ou em diálogo com a igreja cristã como pagão, é uma categoria cuja identidade é extremamente cristã. Isso vai ficar mais claro, eu vou dar algumas definições aqui do que seria o paganismo. Então, por exemplo, quando a gente critica a modernidade, a gente vai ver o quê? Tem várias coisas na modernidade que o cristão pode se apropriar. É uma ideia de verdade universal, que todos os seres humanos são iguais, de que existe um ser que a gente pode chamar de humano, que habita toda a Terra, que a pós-modernidade tenta contradizer isso, que a gente pode sim progredir no campo da ciência, que a ciência tem um papel, a tecnologia tem um papel. Ou seja, o cristão pode aceitar vários elementos do que a gente chama de modernidade, porque são categorias que não são originárias do contexto da comunidade cristã. A pós-modernidade é a mesma coisa. Você pode, como cristão, criticar a tendência relativista da pós-modernidade, mas tem muita coisa na pós-modernidade que o cristão aceita. Por exemplo, a ideia de que o homem não é só razão, de que o homem é também paixão, linguagem, tudo isso são coisas que o cristão também pode adotar. Gente, então o que eu estou propondo é que a categoria de entender o universo não cristão hostil como um contexto pagão, e é um retorno do paganismo, é uma categoria que ela não é tão específica na sua capacidade de explicação, mas ela é bem mais abrangente para traçar a relação da comunidade cristã com esse universo crescentemente hostil. Então, gente, ainda que a gente não use essa categoria de forma pública, para a gente analisar o que a gente vai enfrentar daqui em diante, ela é muito importante. E, de novo, gente, o contexto que a gente está começando a enfrentar no Ocidente agora é um contexto muito semelhante, diferente em termos históricos, né, mas muito semelhante àquele que os cristãos primitivos enfrentaram na sua origem. Então, a gente tem muito que aprender com a igreja primitiva, da forma que ela lidou com os desafios do contexto não cristão ao redor.